Lafon, bota o samba aí, meu filho. Bota aquele samba da feijoada. Cadê? Aê, garoto, Band Gourmet chegando. Hoje com a receita, já preparei o sambinha quarta-feira. Hoje é dia de comer o quê? O que tem na quarta-feira? Feijuca, feijoadinha, é uma delícia. Aquela feitinha, pra mim, feijoada tem que ter pé, tem que ter rabinho de porco, tem que ter carne seca, tem que ter de tudo. Tem que ser aquela Miscelândia, uma delícia. Vou ensinar você a fazer a feijoada, vou te dar alguns toques, né, para fazer esse prato tipicamente brasileiro, que é o nosso prato, é tipo a nossa caipirinha, né? Essa semana eu vou ensinar ainda a fazer a caipirinha, mas hoje vai ser uma feijoada que vai ficar uma delícia, clássica, não tem muito o que falar. Tem alguns toques que vão dar um diferencial para sua feijoada e ela vai ficar muito boa. Vamos para a receita então, para começar? Cadê? Solta o sambinha aí e a receita. Com uma gelada, por favor. 200 gramas de costela suína, 200 gramas de carne seca, lombo de porco salgado, bacon, 200 gramas de linguiça calabresa defumada, paio, rabo suíno, pé suíno, orelha suína, feijão preto, pimenta dedo de moça, pimenta do reino branca, 2 xícaras de salsinha picada bastante, meio copo de cachaça, cebolinha e 2 cebolas picadas, 3 dentes de alho, 2 bananas. Aí a banana é para você que quiser fazer uma bananinha frita, se você quiser, beleza? Show! Tá ótimo. Pode voltar. Ei! Olha só, gente, para eu começar a feijoada, vamos começar explicando, né? Aqui eu tenho todos os ingredientes, que vêm geralmente defumados ou salgados, que é o caso do rabinho, que é o caso do pé, ó, o pé de porco aqui, ó, cortadinho já, é o caso da orelha, que é essa aqui. Gabriel, mas você gosta de usar esses ingredientes? Olha, eu gosto, eu acho que eles dão um sabor, eles que vão dar a consistência para essa feijoada, vão fazer com que ela vire uma feijoada mesmo, que é um prato pesado, um prato agradável para se comer com uma caipirinha do lado, então com uma cervejinha, ouvindo um pagode, né? Tem que ter esses ingredientes. Geralmente, eles vêm todos salgados. Logo, o que você tem que fazer? Dessalgar. Primeira coisa que você tem que fazer, retirar todo o sal e deixar esses ingredientes que são salgados por pelo menos umas 12 horas imersos na água. Depois dessas 12 horas, você vai aferventar todos os ingredientes. E não importa qual seja. Aqui, a orelha de porco, a gente aferventou ela por pelo menos uns 10 minutos. Aí ela ferveu, né? Ferve a água, joga a orelha de porco e deixa ela para sair aquela gordura residual que não é tão gostosa e tão boa para você utilizar. Vou cortar aqui alguns pedaços dessa orelha. Aí. E o legal é a pelezinha dela. Gente, eu gosto. Mouse. Pessoal, defensores dos animais, mas eu sou fã da tal da feijoada e eu gosto com todas as partes do porco. Corto aqui em alguns pedacinhos um pouco menores a orelha. Assim também você deve fazer com um rabinho de porco. Olha o rabinho aí. Ei! Olha o rabinho aqui. Rabinho de porco. Também tem que fazer isso aí. Só que o rabinho ainda tem algumas partes, como do lado do rabinho, que ainda tem gordura e carne. Essas partes você tem que cortar em pedaços menores para ir você retirando. Aqui eu tenho a carne seca. A carne seca também é muito importante que você dessalgue. A carne seca às vezes pode demorar até um pouco a mais para você retirar o sal, né? Às vezes aí 8, 10 minutos, 8, 10, 12, 14 horas para retirar o sal. Quanto mais você retirar o sal da carne seca, menor a sua chance de deixar a sua feijoada salgada demais. E ó, essa carne seca aqui tá no ponto, gente, ó. Ela tá suculenta, tá gostosa. É assim que ela tem que ficar. Mamãe deixou ela bastante tempo dessalgando e é assim que tem que ser. Aqui eu tenho pé de porco. Pé, eu vou colocar ele cortado aqui em 2. Isso tudo você compra. Gabriel, o que você pode me falar sobre aquela feijoada pronta? Não sou tão fã não, viu, gente? Prefiro que você faça. Eu acho que você consegue dar as suas características pessoais e que são
indiferentes, né? Ela tem que ter a sua característica, o seu temperinho, o seu gostinho. Vou colocar então aqui mais alguns pedacinhos de carne de porco. Todas elas aqui já estão dessalgadas, porque elas eram defumadas. Aí, tem aquele óleo ou então um azeitinho para eu jogar aqui para eu fritar, para não fritar seco, né? Aê, mas essa é titia Célia. Thank you very much, viu? Ó, vou colocar então um pouquinho de azeite na panela e vou grelhar todos esses alimentos. Gabriel, por que você está fazendo numa frigideira e não faz direto? Porque eu quero que eles fiquem selados e gostosos, principalmente a orelha, que tem essa pelezinha. Aqui, ó, coloque ela aqui e já vai dando aquela fritadinha básica. Eu já dei aquela cozida, lembrando que você tem que passar todos esses ingredientes, passe-os na água, pelo menos dê aquela passadinha básica, só para que eles deem uma selada, só para que eles percam aquela gordura, aquele sebinho que às vezes pode ficar. Gente, agora aqui eu tenho o paio e também a linguiça calabresa, que você não pode esquecer, gente, que tanto o paio quanto a linguiça calabresa tem uma capinha, aqui o paio, ó, deixa eu mostrar para vocês, que é extremamente indigesta e ela deve ser retirada. Você deve descascar essa capinha aqui. Eu até tirei da sua frente, né? Deixa eu pegar uma faquinha aqui que vai ficar mais fácil. Ó, você tem que retirar essa capinha aqui, porque ela é indigesta e eu não gosto muito, ó. Descasca, assim como na calabresa, tá? Porque assim você consegue um produto com menos gosto forte, além de não ser tão legal para você servir, ainda mais quando você põe a calabresa. No paio ainda tem, mas é bem pouquinho. Na calabresa ainda é mais. Vamos fazer o seguinte, enquanto eu vou tirando aqui, a gente vai para o intervalo. As carnes estão grelhando separadamente e no próximo bloco a gente volta para encerrar a feijoada do Gabriel Aleixo. Não sai daí. De volta com o Band Gourmet. Galera, ó, agora eu pego alguns pedaços aqui de bacon frito e vou dar uma fritadinha neles em uma outra panela separada. Já vai ser nessa panela que eu vou fazer a feijoada propriamente dita. Então eu coloco um pouquinho aqui de azeite, ponho o bacon, vou deixar ele fritar e soltar um pouco da sua gordura. As carnes já estão praticamente quase seladas. Depois que eu coloquei o bacon aqui, eu vou entrar com um pouquinho de cebola picada, ó, aqui, depois vem de aqui, aí, um pouquinho de cebola picadinha, vou entrar junto com o bacon para dar aquele gostinho a mais. Tem que ter o refogado, né? Nada mais brasileiro do que o refogado de cebola e alho. Nada mais maternal aí. Vou colocar um pouco desse alho laminado. 2 dentes. Ótimo. Jogo todos eles aqui dentro. E aí depois, na hora que eu coloquei a cebola e o alho aqui, eles estão fritando, aí eu entro com as carnes já seladas. O interessante de você selar as carnes separadamente é isso. Vou tirar pra cá essas carnes aqui. Só para ajudar na limpeza aqui. É que as carnes vão ficar com essa casquinha deliciosa. Isso são pequenas coisas, gente, que fazem a diferença na hora que você fizer a sua feijoada. Essa casquinha da carne, é a carne que foi cozida previamente para não ter aquele gosto de gordura muito forte. São essas poucas coisas que fazem a sua feijoada ficar muito boa e muito ruim. Uma dessas duas aí. Vou pegar uma outra frigideira. Nela eu vou fritar as costelinhas. As costelinhas eu vou colocar por último para dar um gostinho mais especial. Enquanto isso, opa, já foi a pimenta. Vou colocar uma pimentinha, dedo de moça, para dar um totozinho, um gostinho a mais. E o paio e também a calabresa. Lembrando que você deve retirar a casca do paio e da calabresa para que
elas não têm aquele gosto indigesto e também muito forte. Você tem que lutar. A feijoada, ela é um prato muito pesado. Você tem que lutar para deixar ela um pouquinho mais suave, um pouquinho mais leve, para que ela fique mais acessível e mais gostosa. Ainda mais que a gente mora no Brasil e aqui é um calor desgramento. Deixo tudo aqui cozinhando, já posso entrar com o feijão preto. Como essa feijoada, eu quero que seja uma feijoada ultra mega rápida, eu cozinhei os feijões pretos separadamente na panela de pressão por uns 20 minutos, para que eles continuem ainda inteiros, porém já cozidos. Vou colocá-los aqui. Aí, feijão preto, uma boa quantidade. Feijão preto, não é aquela música, não é feijão preto, né? É Fuscão Preto, né? Fuscão Preto. Aí, pô, qual é? Música clássica do interior paulista. Vou colocar água. Você pode colocar tanto água quanto pode colocar também caldo de carne ou caldo de frango, você quem sabe. Coloco aqui a água até cobrir essa feijoada. E agora eu tenho que cozinhar isso aqui até que os feijões comecem a se desmanchar. Os primeiros feijões que vão se desmanchando vão formar isso aqui um caldo mais espesso. Já tenho a panela um pouco mais aquecida. Deixa eu diminuir um pouco aqui a temperatura. Vou cortar os pedaços de costela. Você pode inclusive colocar costela bovina. Eu já vi gente colocando na feijoada costela bovina e fica muito bom os pedaços assim grandes e saborosos. Coloco aqui a costela para grelhar. Aí. E vou tampar para que isso aqui cozinhe e fique bem gostoso. Enquanto isso aqui tá cozinhando, isso aqui tá grelhando, eu vou colocar uma pitadinha, ó. Ai, delícia, hein? Uma cachaçinha. A cachaça, gente, vai servir também para reduzir aquele gosto forte de gordura da feijoada, tá? Então, meia xicrinha de cachaça. E aí, para esse caldo ficar mais espesso, eu vou pegar um restinho que eu tenho aqui de feijão preto, vou bater no liquidificador até ele virar uma massa. E essa massa, depois eu despejo ali dentro para que engrosse o meu caldo e o caldo fique muito mais suculento e gostoso. Não fique aquela... Como é que é, mamãe? É chuá-chuá e tum-tum, né? É uma feijoada com pouco chuá-chuá e muito tum-tum, muito feijão. Um negócio bem rico, saboroso. Sobe o som. Beijar, eu gosto, beber, adoro qualquer... Aí, deixa eu bater aqui. Me chama, sou sem frescura. Bateu aqui os feijões até eles virarem uma grande pasta, uma grande maçaroca. Essa maçaroca aqui é o que vai servir, olha só como ele tá uma maçaroca. É o que vai servir para engrossar esse caldo e o caldo da feijoada ficar um caldo mais espesso e mais gostoso. Eu vou deixar esse caldo aqui, cozinhando. Aos dois já? Aos dois. Até que esse caldo fique no ponto que eu quero. O ponto que eu quero, gente, ó, só para vocês darem uma olhada, é um ponto assim, ó. É assim que eu gosto da feijoada. Uma feijoada cremosa, gostosa, suculenta. Para finalizar, galera, depois que você grelhou a carne, eu vou colocar essa carne aqui grelhadinha, essas costelinhas de porco que estão fantásticas e bem crocantes e gostosas. Vou colocá-las aqui dentro e para finalizar, ó, eu só dei uma selada porque elas vão terminar de cozinhar aqui dentro, ó. Coloco essas costelinhas de porco aqui, aí, elas terminam de cozinhar ali dentro. Deixou isso aqui cozinhar por uns 25, 30 minutos. Não precisa de muito não, porque como os feijões eu já coloquei cozidos, então vai demorar bem menos tempo. Aí eu vou colocar cebolinha para dar aquele toque, aquele finalmente, aquele fresh, aquele frescor a mais. E vai deixar isso aqui perfeito. Cuidado com a quantidade de sal, tá, gente? Às vezes você fala assim, não, tá sem sal.
Deixa para experimentar o sal e colocar mais ou menos sal quando for aqui, ó, no final, quando ela já estiver pronta. Porque aqui tem muitos ingredientes, às vezes você coloca sal nessa parte agora, igual não tá cozido, não tá nada, ele ainda vai precisar aí de uns 20 minutinhos cozinhando. Nesses 20 minutinhos, os ingredientes vão soltar sal nesse caldo, então fique de olho. Sal só aqui, ó, só na última parte. E pra... Aê, agora sim, o brasileirinho. Aí sim, hein, Lafon, mandou bem. Vou colocar aqui um arrozinho e a feijoadinha pra degustar. Tem aquela pinguinha, só pra... Não, até aqui. Eba! Beleza, daqui a pouco a gente experimenta. Obrigado pela sua presença. Pra nossa alegria. Vou pegar um pouquinho de arroz e a feijoadinha típica ao som do brasileirinho. Obrigado, galera. Amanhã tem mais. Já tem uma couvezinha, né? Uma couve, uma banana, frita. O programa só tem 20 minutos, galera. Falou, tchau.